Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel e eu vou estar explicando hoje para vocês um pouco de seletores utilizando CSS junto com HTML. Os seletores a gente vai conseguir dar características para alguns elementos dentro do HTML, certo? Então eu vou dar exemplos básicos e vocês podem acessar algumas bibliotecas para adquirir mais conteúdos sobre seletores. Vou criar um index aqui. Como a gente sabe, quando a gente só utiliza HTML, a gente tem como padrão uma página em branco e textos em preto. Quando a gente agora começa a utilizar, por exemplo, a gente linka o nosso projeto com um HTML, com um CSS, nós temos a capacidade de dar estilos e características para nossos elementos dentro do nosso HTML. Se você vir aqui no head, no cabeçalho do seu projeto HTML, e você escrever link, esperar um pouco, você consegue selecionar, aqui é a terceira opção, pelo menos no meu, selecione a opção CSS e automaticamente você cria um link com uma página com um arquivo CSS. Você vai apertar Ctrl e acessar, ele vai dizer que não pode abrir esse arquivo porque não existe e está te perguntando se você quer que ele crie para você esse arquivo que vai ligar junto com o seu projeto HTML. Você dá um create file e pronto, eles estão dentro da mesma pasta. Agora eu vou continuar fazendo aqui, mostrando para vocês exemplos de só para a gente ter conteúdo dentro do nosso HTML, né? A gente pode usar Loren aqui para escrever um texto automático, utilizar o H2 como hierarquia, né? Que uma diferença de texto, com o H1 fica um título mais importante da página, o H2 com um título menor, mas também está trazendo um conteúdo específico. Acontecimentos da semana, por exemplo. Vamos ver, certo? Aqui, a gente poderia com o CSS agora alterar algumas coisas. Mas se você vem aqui dentro do CSS, abre a tag P, que é o elemento que a gente quer alterar. Vamos supor que a gente quer alterar a cor desse parágrafo para azul. Dentro do P, você escreve a tag color e o próprio Visual Studio Code te dá opções de cores que você quer. Vamos usar um vermelho. Olha, ele faz a alteração. Aqui é um H1 entretanto, se você só colocar H1 no seu projeto HTML, todos os elementos que forem H1 serão colocados com essa definição. Você quer que seu H1 agora ele tenha um background, que seria uma cor de fundo preta, por exemplo. Só que você quer que a cor dele seja branca. Você traz uma estilização personalizada da maneira que você prefere. Vamos que o H2 agora eu quero. O H2 eu vou querer que ele tenha um fundo também de outra cor. Eu vou querer um fundo agora azul. Só que eu não quero esse azul.
Utilizando aqui o Visual Studio Code, a gente pode utilizar a paleta de cores aqui e selecionar uma cor diferente para ele. Eu quero que a cor seja, por exemplo, verde. Ó, alterou a cor. Eu quero que a borda desse H2 fique mais arredondada. Então você pode utilizar o comando border radius e colocar como 20 pixels, porque você quer que a borda dela se arredonde, ó. Se arredondou. Entretanto, a partir do momento que eu faço isso, se eu escrever um H2 aqui, teste da aula, olha o que acontece. Ele já vem formatado, mas pô, eu não quero isso. Eu não quero que cada elemento que eu adicione ele siga o padrão de personalização. Eu quero que seja único. Para isso, a gente utiliza os métodos seletores utilizando o CSS, que é a seguinte maneira: dentro da primeira tag, da primeira chave do H1, você vai adicionar um ID, título. Agora eu vou criar mais um H1 aqui e eu vou colocar o nome dele de segunda notícia. Tá vendo? Segunda notícia segue os passos ali. Entretanto, agora eu quero que as características que eu coloque naquele H1 sejam as principais. Então aqui, ó, eu quero que o fundo dele seja vermelho e que a cor seja cinza. Tá vendo? Eu selecionei exatamente qual eu queria que fosse para que tivesse alterado, utilizando o método seletor, porque a gente especificou aqui, ó, dando um ID para ele, um acesso único a esse elemento com HTML, com o CSS utilizando seletores. Aqui nesse a gente vai utilizar agora o seletor class. Por exemplo, nesse aqui a gente vai usar o seletor parágrafo 2 para 2. Tá vendo? A gente altera somente ele. Vou trocar a cor dele. Background color. Pode ser essa cor aqui. Só para mostrar. Tá vendo? A gente alterou somente ele. Ah, mas eu quero também alterar o tamanho. O tamanho da fonte. Font size larger. Por exemplo, aumentou o tamanho da fonte. Mas eu quero que e se eu tiver dois parágrafos? Mesma coisa. Você vai vir no parágrafo que você deseja. Por exemplo, estou inicializando um novo parágrafo aqui agora. E para ele, eu prefiro ID, particularmente. Eu vou dar um ID aqui como texto 2. Dentro do texto vou colocar: meu nome é fulano de tal e eu estou estudando HTML, CSS pela primeira vez. Tá vendo que ele pega a formatação, as características direto do P, mas eu não quero esse P, certo? Eu quero outro P. P
xadrez, eu chamo de xadrez, tem outro nome, como é que fala? Eu chamo de xadrez. Texto E2, certo? Olha de novo, texto 2, text 2, text 2. E aqui eu vou especificar o que eu quero nele. Eu quero um background color black e quero que a cor dele seja verde fluorescente, por exemplo, certo? Mas eu quero que ele tenha, por um exemplo, um sombreamento, box, shadow. Você pode colocar aqui as características, a força, eu gosto de deixar assim como padrão 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, e a cor eu gosto de colocar, por exemplo, um white que vai pegar bem. Ou então verde mesmo. Aí, ó. Ele adicionou um sombreamento verde pro meu texto. Se eu retirar aqui, ó. Olha lá. Você enxergar? Ele adicionou um sombreamento verde ali. Enfim, pessoal, esses foram alguns exemplos mostrando para vocês como se utilizam os seletores, se a gente consegue atingir exatamente o elemento que a gente quer e atribuir a ele características. Valeu, muito obrigado pela atenção, tamo junto.